Oi, boa noite. Tudo bom, gente? Bom ter vocês aqui. Isso mesmo! Poxa, vai ser legal, viu, Neto? Você assistir isso daí. Vai te acrescentar muita coisa. Espero, né? Diferente, pensar fora da caixinha, né? Vamos lá. Faz parte da minha missão de vida, falar um pouco sobre esses seres que têm um tabu, um monte de preconceito, muita coisa distorcida, né? É meio ruim, né? Porque passa aquela situação, é uma pessoa lunática. Não sou lunática. Esses seres de outras dimensões, de outros planetas, eles convivem aí com a gente, estão na nossa história, né? A gente tem dezenas de registros aí falando sobre eles, né? Então, quando a gente pega, não só, principalmente na cultura inca, cultura maia, aqui na América do Sul, né, ou na América Central, no México também, a gente vê aqueles desenhos, né, aquelas baixos relevos dentro das pirâmides, e eles retratam o dia a dia, né? Então você vê os desenhos retratando a cultura, né? Olha, aqui é a agricultura, aqui é o casamento, aqui é a pesca, aqui é a caça, aqui é não sei o quê. E eles vão retratando tudo. E quando aparece na hora que eles vão retratar, né, um ser de outro planeta, os historiadores já vêm assim. Então é bem interessante isso, porque eles vão mostrando sempre assim, tipo, a vaca, o cara ali com a vaca, o cavalo, enfim, um animal pequeno e uma árvore grande. Todos são assim, com uma palmeira, um coqueiro, alguma coisa assim. E na hora que mostra o homem e um ser maior do que a palmeira, do que o coqueiro, aí eles chegam e falam, não, é uma árvore pequenininha e um adulto e uma criança. E assim é relatado. E esses seres de outros planetas, a gente acha que eles não estão aqui em contato com a gente, mas estão desde aquela época. E naquela época eles eram cultuados como se fossem deuses, porque eles vinham do céu. E é interessante que a gente mantenha a cultura até hoje de quando vai rezar, olhar meio que para cima, louvar a Deus olhando para cima, porque eles eram tidos como deuses. Eles não são deuses, são seres, pessoas, entre aspas, com um conhecimento muito maior do que o nosso. E esses seres, eles acabam fazendo parte da nossa vida. E a gente fala, mas por que eles não aparecem? E a resposta é simples. Eu sempre falo a mesma coisa. Se nós não nos respeitamos como seres humanos, né? Se a gente vê tanta violência, se a gente vê tanta coisa acontecendo, por uma diferença de cor de pele, por uma questão racial, você imagina se chegar um ser com uma aparência totalmente diferente, né? A aparência física diferente. Como é que não vai ser hostilizado? E tem outra coisa também, né? Quando a gente pega a cultura de Hollywood, a gente só vê filme de extraterrestre ruinzinho, né? E aí vai os Estados Unidos, vão lá e vem com as suas armas, com toda a sua força bélica e ataca e protege o planeta Terra. E na realidade não é assim que funciona. Existem seres positivos e existem seres negativos. Só que o mais interessante é que esses seres negativos, eles habitam já dentro do nosso planeta, coabitam conosco. E é o que eu sempre falo, né? O que eles ganham com isso? Por que eles coabitam com a gente? Parece até aquela teoria da conspiração, mas é uma coisa que a gente vê muito, né? Tem aquela famosa Área 51, e a Área 51 mostra que esses seres moram dentro das montanhas, eles moram dentro do nosso planeta. E essas áreas militares, não só na Área 51, existem diversas áreas militares, inclusive aqui no Brasil, no Rio de Janeiro tem também, eles fazem a troca. Olha, você me deixa ficar aqui no seu planeta, me deixa ficar aqui quietinho no meu canto, que em troca eu te dou tecnologia. E é isso que acontece, tecnologia. Eles passam essa tecnologia, têm a proteção do exército, continuam habitando aqui dentro do nosso planeta,
E a gente nem sabe, né? A gente não tem ideia. O que eles querem com a gente? Eles querem destruir o nosso planeta? Não, porque é a casa deles. Na maioria das vezes, eles já destruíram o planeta deles. Eles estão aqui porque eles precisam morar aqui. Eles não têm mais aonde morar. E o que eles se alimentam? Dos sentimentos negativos que todos nós emitimos. Todo e qualquer sentimento negativo. Não só a raiva e ódio, mas tristeza, mágoa, decepção, raiva, revolta. Tudo que foge da coisa boa, né, que faz a gente se sentir bem, pode ser caracterizado como um sentimento negativo. A ansiedade, a insegurança. Então, esses seres se alimentam desses sentimentos negativos que todos nós, seres humanos, emitimos. E o que acontece? Quando o planeta Terra, que está nesse processo de elevação espiritual, nesse processo de ascensão, saindo da terceira dimensão e indo para a quinta, né, estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações para sermos um planeta de regeneração, isso incomoda eles, porque a gente está aos poucos deixando de vibrar coisas negativas. Então eles começam a atuar individualmente e a atuar no total, provocando situações onde as pessoas emanem esses sentimentos de dor, de tristeza. Então tivemos uma pandemia, estamos enfrentando uma guerra, agora já tem a China se armando inteira, então eles estão despertando o medo nas pessoas. E o medo é um sentimento negativo, porque eles precisam disso. Esse é o combustível deles. Esse é o alimento deles. Em contrapartida, nós temos os seres de luz. Temos os seres de outros planetas que estão aqui para nos ajudar, que estão aqui para nos ajudar nessa elevação espiritual e combater esses seres negativados, né? E as pessoas que trabalham, né, aquilo que eu chamo de trabalhadores da luz, né, terapeutas, médiuns, psicólogos, pessoas que fazem o bem, pessoas que trabalham em ONGs, que estão ali, que dedicam uma parte do tempo dela para ajudar outras pessoas, para fazer o bem, para quando você ajuda alguém, você tira ela da tristeza, você tira ela da insegurança, você dá esperança, você faz a pessoa alimentar sentimentos positivos. E quando essas pessoas que trabalham na luz provocam esse sentimento nos demais, elas estão incomodando esses seres negativados. Somos inimigos, entre aspas, desses seres que são negativos, que se alimentam desse sentimento, porque a gente está tirando essas pessoas dessa frequência negativa. A gente está tirando o alimento desses seres. E o que acontece? Esses seres ficam incomodados. E é muito comum as pessoas que trabalham para a luz passarem por uma série de problemas. Ela está ajudando os outros, ela está levando consolo para a vida dos outros, ela está trazendo esperança, ela está trazendo bons sentimentos, ela está, despertando um sentimento positivo através do trabalho dela. E ela é atacada, porque é um ponto de luz que está reverberando coisas boas, coisas positivas. E como eles fazem isso? Como? Eles vão no ponto negativo. Todos no ponto negativo, não, no ponto fraco, né? Todos nós temos um ponto fraco, né? Algumas pessoas é a parte familiar, outras é a parte afetiva, outras é a parte sexual, outras é a parte profissional, outras é a parte financeira, outros é um problema de saúde. Todo mundo tem um ponto fraco. Então, o que esses seres fazem? Eles vão, ponto fraco dessa pessoa é a vida financeira. Então, vamos atacar a vida financeira dessa pessoa. Vamos fazer com que a vida financeira dessa pessoa fique uma porcaria para que ela se desequilibre e pare
de fazer o trabalho dela, de ajudar o próximo, de fazer os outros emergirem. Vamos dar dificuldades, vamos abaixar a frequência vibratória para que essa pessoa desanime e pare de trabalhar. E fale, não vou mais fazer isso. Não tenho energia, não tenho cabeça, não tenho coração, não tenho sentimento. Não dá mais para fazer isso. E é aqui que eles atacam, que é justamente para desequilibrar esses trabalhadores da luz. Para desanimar, para eles tentarem fazer uma outra coisa. E como eles fazem isso? Né? É a famosa abdução. Mas eu não fui abduzida, eu não fui colocada numa nave. Não precisa. Esse processo de vem a nave, para em cima, que a gente vê em filme, esquece. Não é assim. Né? Nós sabemos que a pessoa tem o corpo físico e tem o corpo espiritual. Quando nós estamos dormindo, né, nosso espírito sai. Que a gente chama de desdobramento, né? Nosso corpo sai desdobrado. E quando a gente desdobra, eles vão lá e pegam a gente. É à noite. É à noite que eles pegam a gente. E aí, eles têm uma característica chamada mimetismo, né? Que tem os animais, tem, né? Aquela famosa camuflagem, né? Eu vou me camuflar. Então, o que eles fazem? Eles pegam e colocam a aparência física. Então, eles se apresentam com a maioria das vezes, né? Tem uns que são mais descaradinhos e aparecem do jeito que eles são. Mas, na maioria das vezes, eles aparecem na forma humana e levam a gente para algum lugar. Pode ser uma festa, pode ser para um hospital, pode ser para uma reunião, pode ser para um hotel, né? E levam a gente para algum lugar, e esse lugar tem um quarto, e ali eles colocam os chips e implantes que são etéreos. Eles não são físicos, eles são etéreos. E eles colocam esses dispositivos de controle, tá? Então, nós que trabalhamos para ajudar as pessoas, infelizmente somos alvos deles. E sempre estaremos chipados, com implantes, conectados, tá? Por quê? Porque a partir daí eles vão manipulando a nossa vida para que a gente não faça o nosso trabalho. E a gente passa, imagina, nós somos um pontinho de luz, né? Com todo mundo que ajuda, sempre uma pessoa é um pontinho de luz. Você imagina, né, que saborzinho especial que deve ser para eles o alimento da tristeza de um pontinho de luz, o alimento do sofrimento de um pontinho de luz aqui na Terra. E por isso que eu falo, todas as pessoas que trabalham para ajudar são alvos desses seres. Infelizmente, eles chipam e implantam. Existem alguns sintomas que a gente tem, né? Os sonhos relatam muito isso, né? Reuniões, festas, você vai para um hotel, você vai para um hospital, tá tomando uma vacina, né? Não vai virar jacaré, né? Que nem o Bolsonaro fala, mas todos nós, em algum momento, eles vão fazer alguma coisa, alguma reunião, e sempre vai aparecer alguém agindo de má fé, te enganando. Eles vão enganar, porque às vezes você dá permissão para eles fazerem isso, mas eles mentem, eles enganam, eles ludibriam a gente. E a gente permite ser chipado. A gente está desdobrado e a gente faz isso em sonho. E raramente a gente lembra. Às vezes pode ter um flashzinho, porque eles apagam a nossa memória, mas às vezes fica uns 2, 3 segundinhos ali, já é o suficiente para a gente saber. Tem alguns outros sintomas também que a gente pode identificar. Dor de cabeça constante, dores no corpo que você já foi ao médico e não tem um porquê de sentir isso, agulhada, fisgada, pontada. Às vezes a pessoa se sente extremamente desvitalizada, sem energia para fazer as suas coisas, até mesmo as coisas do seu dia a dia. Bate às vezes uma procrastinação, a pessoa sabe que ela precisa produzir, ela tem necessidade de fazer as coisas, ela não consegue. E aí que eu falo, afeta a vida pessoal.
porque afeta a sua vida profissional. Às vezes pode acontecer também de dar falhas de memória. A memória fica fraca, você toda hora está esquecendo alguma coisa, às vezes você esquece compromissos importantes, você esquece coisas simples, falhas na memória também são muito comuns nesse processo. Tem muitas coisas que eles fazem justamente para poder desviar a gente do nosso caminho. E é isso por isso que eu estou fazendo essa live, porque nós estamos o tempo inteiro sendo chipados, monitorados, chips, implantes, eles colocam fios no nosso cérebro para interferir no nosso mental, para atrapalhar a nossa linha de raciocínio, para a gente tirar o foco daquilo que a gente está fazendo. Eles interferem muitas vezes, acabam provocando situações físicas, torções de pé, quebra de braço, frequentes, no mesmo lugar, por coisas bobas, sabe? Tô andando ali, pá, dei uma tropeçada, bati o dedão na parede, né? Ou então, tô andando na rua, torci o pé, lá vou eu ficar com uma bota. Eles provocam pequenos acidentes para poder a gente não conseguir fazer o nosso trabalho de ajudar o próximo. Provocam também questões, problemas seríssimos na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, para a gente não conseguir, a gente ficar mexido emocionalmente e não conseguir fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Lembra, somos pontos de luz que tiram a dor, pontos de luz que ajudam o próximo. Essa é a nossa missão. E a gente está conectado com o bem. E estamos parando de alimentar esses seres. Então é importante a gente ter consciência disso, é importante a gente entender, identificar esses sintomas para a gente saber, puxa, será que a minha vida está empacada nisso aqui, aquele meu problema está acontecendo de novo? Mas por quê? Né? Às vezes a gente se questiona, várias vezes eu já passei por isso, em toda a minha jornada aí, e já vi vários irmãos de fé, vários colegas minhas falando, poxa, eu faço tanta coisa legal, eu ajudo tanta gente, por que minha vida não deslancha? Por isso, para você parar de fazer, para você não seguir mais o seu caminho. E em contrapartida, a gente tem os seres benevolentes, a gente tem seres que, por exemplo, quando eu trabalhava, né, na espiritualidade, quando eu trabalhava na Umbanda, eu descobri, eu sempre achei meio estranho o meu preto velho, né? Meio estranho em que sentido? Eu não sentia ele velho, pelo contrário, eu sentia ele jovem, e ele era alto, muito alto, e aí eu olhava assim, os colegas ali, com os pretos velhos, tudo curvadinho, e eu lá, esticadona, né? Eu falei, não, tem algo de diferente aí com ele. E quando eu parei de trabalhar, eu criei coragem e perguntei. Falei, você não é um preto velho, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, não. Falei, você é de outro planeta? Ele falou, sou. E aí que eu entendi que aquele meu preto velho, na realidade, era um arcturiano, um andromedano, ele é de Andrômeda, se chama Sherman, tá? Depois, quando eu comecei a fazer meu trabalho e estudar para terapia de vidas passadas, eu fiz uma regressão aí e eu acabei descobrindo que eu trabalhei com ele, né? Milhões de anos atrás, nós éramos best friends, né? Os melhores amigos. E hoje ele tá aqui comigo. Aqui não, né? Tá aqui não. Mas ele trabalha comigo, ele me auxilia, me orienta, me passa com muitas comunicações, muitas canalizações para ajudar as pessoas. E todo mundo pode ser que tenha um ser desses para ajudar. É muito comum, principalmente nos trabalhos espirituais, independente da religião, eles estão ali trocando experiências. Eles aprendem com a gente e passam experiências e passam coisas para o nosso espírito, para os nossos guias, para os nossos mentores, para os nossos guardiões e protetores. Eles fazem um trabalho muito bonito de troca,
tá? Eles trocam informações e nos fortalecem. E existem várias formas, né, da gente se conectar. Várias formas da gente poder fazer uso dessa tecnologia que eles passam para a gente. É só tirar o véu da religião. O planeta Terra é um dos poucos planetas do universo que trabalha com religião. A grande maioria, aliás, todos os planetas numa dimensão superior à nossa não utilizam a religião. Eles seguem os preceitos da lei maior e da justiça divina, os preceitos divinos, aquilo que Deus... e que foi passado para a gente na Bíblia antiga, né? Aqueles mandamentos de Moisés, são os preceitos divinos. É o que o universo trabalha seguindo isso. E uma das máximas, que é a mais importante de todas, é o respeito e a liberdade. Todos nós temos que ter a nossa liberdade preservada, o nosso livre-arbítrio preservado. E é isso que esses seres evolutivos não fazem, eles enganam a gente, né? E é importante a gente ter ciência disso, é importante a gente começar a pensar fora da caixa, é importante a gente entender que esses seres estão aí trabalhando com a gente. Eu sempre digo, né? Eu trabalho com a linha do Ashtar Sheran. Ashtar Sheran, ele é o comandante estelar, né, que trabalha muito alinhado com o Arcanjo Miguel, com o Arcanjo Rafael, com o Metatron. Quem é da Fraternidade Branca conhece ele, trabalha com os mestres ascensos, né? Então, trabalha com Jesus, né? Então, por que eu falo, nossa, mas por que tem Arcanjo Jesus, esse extraterrestre, mestre ascenso, tudo misturado? Sim, porque a religião é daqui. A religião não é do universo, é tudo junto, é tudo misturado, é tudo para o bem.